Advogado, é você que ainda atende o cliente, faz o follow-up, vende, passa o Pix e ainda cobra? Desse jeito, não dá. Definitivamente, você precisa de um comercial no seu escritório de advocacia. Porque vender é tão importante quanto fazer o seu trabalho de advogado. A grande questão aqui é que existe uma forma de não ser você a vendedora do seu serviço. E é isso que lá fora ninguém te fala. Muitas e muitas vezes você entra em um escritório e ainda é o advogado que faz seu atendimento, seu follow-up, vende, manda o Pix, cobra, e aí não dá. Você já ouviu a historinha lá do café no avião? Avião cheio, aqueles Boeings lotado de gente. Toca no som do avião o seguinte: atenção passageiros, vamos iniciar o serviço de bordo. E aí eles começam ali a servir um biscoitinho, uma fruta, um café. E quando você vê, vem o piloto, super solícito, educado, e te pergunta assim: café, madame? Lindo, perfeito, serviço excelente. Mas aí eu te pergunto, se o piloto está servindo o café, quem é que está pilotando o avião? Consegue perceber? Mesmo que você faça um excelente trabalho como a vendedora do teu escritório, enquanto você estiver vendendo, você não está focada naquilo que só você pode fazer, que é a gestão do teu escritório, a gestão da tua equipe, a gestão dos teus contratos. Gente, eu levo isso tão a sério que dentro da mentoria Level, que é a minha mentoria para advogadas que querem construir um escritório milionário, quem dá aula de time comercial é o meu sócio, não sou eu. E eu realmente acredito que essa é a receita do escritório que fatura mais de 1 milhão por ano. Você precisa entender de tudo, mas você não precisa fazer tudo. Deixe que outras pessoas confiáveis e tão competentes como você façam. É por isso que hoje eu quero que você já venha aqui, já curta esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser a sua salvação para entender a parte de construção de um comercial de um escritório de advocacia. E eu vou trazer para você os 3 principais pontos que você precisa se atentar aí para começar a construir o teu time comercial. Primeiro ponto importantíssimo, que é um erro muito comum. Secretária não é vendedora. O vendedor, ele precisa ter uma característica muito clara na personalidade dele, que é ser persuasivo. Enquanto que a secretária, ela tende a ser aquela mais cuidadora, ela é a pessoa que vai cuidar bem do cliente, vai fazer as remarcações, levar a primeira impressão ali da seriedade, da confiabilidade do teu trabalho para o cliente. O vendedor não. O vendedor, ele negocia, ele insiste. Ele tenta com todas as forças chegar em um ponto de equilíbrio para você e para o cliente. E assim, você sabe muito bem como é que é a vida de um negociador, né? Porque nós também somos um pouco negociadores, ou pelo menos deveríamos ser, né? Então, é importante que você entenda que existe um fluxo natural aí nas suas vendas, nas vendas diárias do teu escritório. O cliente, ele pode até chegar pela secretária, e o papel dela vai ser conversar com o cliente, entender o que ele precisa, falar um pouco sobre o teu trabalho, né? E depois marcar uma reunião com o vendedor. Olha esse fluxo que diferente. Aqui sim, quando o potencial cliente chega na reunião com o vendedor, é onde a gente começa a etapa de negociação. E me diz, é tão incomum você falar hoje: eu tenho um comercial dentro do meu escritório de advocacia. Isso é muito mais comum para a empresa. Mas espera aí, o escritório de advocacia não é uma empresa? É exatamente essa mentalidade que a gente quer trazer aqui para você. Não basta ser um advogado. Você precisa ser um advogado empresário, uma advogada empresária, onde você tem uma visão empresária para o teu negócio. E ter um comercial dentro do escritório é trazer essa visão de empresa, essa construção de empresa para o teu negócio. Bom, o vendedor, ele já tem as informações que a secretária trouxe, retomando aqui o fluxo, né? E ele vai trabalhar para mostrar para o cliente que o teu escritório é a melhor opção para ele, mesmo que você cobre mais caro do que a concorrência. E esse, inclusive, é um dos grandes segredos para aumentar o seu ticket médio, porque ter um vendedor bem treinado passa uma confiança absurda para o cliente. A experiência é completamente diferente. E vejam, quando a gente fala de vendedor, principalmente na advocacia, a figura que vem na tua cabeça é daquele cara chato, aquele cara que fica no pé, aquele cara que incomoda.
É por isso que advogado, ele tem uma certa barreira quando o assunto é venda. Só que não é desse vendedor que eu tô falando. Eu tô falando daquele vendedor que envolve, daquele vendedor que você gosta de conversar, daquele vendedor que se conecta com a pessoa e que ela não consegue dizer não. É desse tipo de venda que eu tô falando. É esse tipo de vendedor que você precisa colocar no comercial do seu escritório. Valéria, você tá querendo dizer que o vendedor, ele não precisa ser um advogado? Não. Ele não precisa ser um advogado. Ele precisa ser vendedor. Então, cuidado na hora de contratar. Esse foi um dos erros que eu cometi quando eu implementei o comercial no meu escritório. Eu achava que tinha que ser advogado ou tinha que ser um estagiário, porque ele tinha que ter conhecimento jurídico. E não necessariamente. Você contratar um vendedor só porque ele fez a faculdade de direito também não é uma boa. Não é. Ninguém se forma em direito para ser vendedor. Deveria, tá? Mas não é. Ninguém ensina isso pra gente. Se você contratar alguém nesse estilo, existe uma chance muito grande dele sair da tua empresa para advogar. Ou mesmo de você ver talento nele e trazê-lo como advogado para o seu escritório e acabar ficando sem vendedor, que é o que acontece bastante. Então, a contratação, ela não precisa ser baseada em faculdade, mas em habilidade de vendas. Você vai precisar perceber no vendedor características que vão muito além de uma faculdade teórica de 4 ou 5 anos. Até porque não existe faculdade de venda. A gente entra no mercado sem visão nenhuma, principalmente dessa estrutura empresarial para o nosso negócio, de saber o quanto o comercial é tão importante. Então, a partir de hoje, não faz mais sentido você ser o cara que atende, que faz o follow-up, que vende, que passa o Pix para a pessoa, que fica cobrando se ela pagou ou não pagou. Não faz mais sentido. Você precisa se preocupar com coisas mais profundas do teu negócio. Lembra do piloto servindo cafezinho. Agora, quanto ao vendedor, tá? O vendedor, ele precisa ter habilidades específicas. E eu vou aqui citar algumas delas para você. Primeira, muito importante, ele precisa saber criar proximidade com o cliente, para que ele aceite conversar com o vendedor sem achar que é só sobre venda. O que mais desanima a gente numa venda é quando a gente vê que o cara só quer vender por vender. É diferente quando ele vende se importando com você, quando ele quer saber de você, quando ele presta atenção em você, quando ele olha no seu olho, quando ele te ouve. E tudo isso faz parte do rapport, que é uma técnica de conexão. É tudo pensado, é tudo planejado. Venda é treino, né? Ninguém nasce sabendo vender. Uma segunda característica importante do vendedor. Ele precisa saber sair de situações do tipo, quando o cliente pede desconto, fala que vai pensar, diz que outro escritório faz mais barato. Esses aqui são as principais objeções no mercado da advocacia, é ou não é? Quantas vezes sentaram na tua mesa, pediram desconto e você deu? Falou que ia pensar e você falou, não, tudo bem, pode pensar, depois qualquer coisa você volta. E você não fechou o contrato? Ele diz, mas o outro escritório faz mais barato, você vai lá e faz o mesmo preço do escritório. Não é sobre isso. Porque senão ninguém precisava negociar. Outro ponto importante aí que o vendedor precisa ter. E com base nisso, você já vai observando quem você vai contratar. Ele vai precisar construir bons discursos de vendas baseados no que o cliente precisa e não baseado em uma cartilha com discurso genérico. Gente, isso é muito importante. Às vezes você tem ali o discurso pronto que você aplica em todo mundo, mas você não olha para a pessoa, você não humaniza. Eu não estou falando daqueles atendimentos que duram ali 45 minutos, não. Eu estou falando que sabendo, né, entender o que o cliente precisa, ouvir o cliente, deixar ele mostrar a dificuldade que ele tem, até para identificar o nível de urgência, o nível de consciência, você vai precisar ouvir o cliente para trazer as suas técnicas dentro do que ele precisa e não de um discurso que você entrega para todo mundo. E, gente, não tem faculdade para aprender isso não, tá? Não tem. É treinamento e perfil. Então, antes da gente partir aqui para o terceiro ponto, para você montar o seu comercial aí dentro do escritório de advocacia, eu quero que você não esqueça de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal. Porque toda semana eu vou trazer vídeos novos para ajudar você a construir o seu escritório milionário. E agora a gente vai para o terceiro ponto.
Você precisa fazer uma entrevista muito mais a nível pessoal, tá? Antes de falar qualquer coisa sobre trabalho de fato, você tem que investigar quem é o vendedor que você está contratando. Então, você precisa perguntar coisas sobre a vida pessoal, para entender ali quais são as características dessa pessoa, quais são os valores dela, os princípios dela, o que de fato é realmente importante para aquela pessoa. Será que isso está conversando com os teus valores e princípios? E muita gente não faz esse tipo de pergunta. Não quer saber da pessoa, quer saber as habilidades técnicas. Pouco se pergunta sobre habilidades comportamentais. Temos aí as soft skills, as hard skills. Então, você precisa começar a desenvolver essa capacidade de gerir a sua equipe a partir de um processo seletivo mais apurado, melhor, tá? Por exemplo, um rapaz que gosta muito de ler, de ir ao cinema, de videogame, provavelmente ele é muito mais introvertido, né, focado ali na vida particular dele, enfim, mais reservado do que um rapaz que diz que pratica esportes, gosta de viajar, né, e namora. Então, é completamente diferente. E aí, um perfil para vendedor, o que será que é melhor? A comunicação é muito importante. A pessoa ser extrovertida é muito melhor para um perfil de vendas, né? A mesma coisa para pessoas que têm família. A possibilidade de uma pessoa que tem filhos, né, homem ou mulher, se dedicar ainda mais ao trabalho pela necessidade de manter o emprego é muito maior. Então, é importante. Não é saber aleatoriamente aquelas características pessoais. É saber o impacto que elas vão causar na execução do trabalho. Então, entenda a rotina da pessoa. Avalie o quanto ela gosta de tomar riscos, né? De conversar. Depois de falar sobre isso, aí sim é hora de falar de plano de carreira dentro da sua empresa, de alinhamento de expectativas e a parte ali de negociação de salário. E aí eu quero agora saber, me conta, você gostou desse vídeo aqui? Te abriu a mente para que você consiga realmente olhar o teu escritório como um negócio e estruturá-lo como tal? O que está te impedindo hoje de contratar o seu primeiro vendedor? Eu vou mais além, tá? O que está te impedindo hoje, se você já tem um comercial, de contratar vendedores mais qualificados? Então, me conta aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!